Graça e paz da igreja, amém? É uma responsabilidade, né? Aí tem vários pastores, aí tem pastor Renivaldo, pastor Léo, pastor Carlos, pastora, que eu não esqueci o nome dela, pastor Elaine, pastor Acá, e eu aqui pregando aqui nessa noite. Nossa, é um friozinho na barriga, mas Deus falou que não temas, que Ele está comigo, então eu vou estar tranquilo, amém? Vamos estar abrindo a palavra do Senhor, que se encontra, uma passagem bastante conhecida. Se eu fosse dar o nome dessa mensagem, eu ia falar que era autoanálise sobre a nossa vida, o que nós estamos fazendo para agradar a Deus, amém? Se encontra lá em 2 Crônicas 11, 7, 11. Amém? A palavra fala, aqui no 11, fala assim: é assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente realizou. Até aqui. Eu vejo que nós, muitas vezes a gente falha com o Senhor. Eu vou usar muito a vida do pastor Carlos hoje. O pastor Carlos chama nós para uma reunião. A gente às vezes vem, às vezes não. E isso é muito chato, porque a igreja depende de pessoa. Depende que um está junto com os outros. E aqui, eu vejo assim que o Salomão concluiu a obra que ele começou. E nós muitas vezes paramos no meio do caminho. Nós falamos sim, não somente para o pastor, mas para Deus. Nós falamos sim, vamos fazer a obra. E depois para no meio do caminho. Eu vejo que isso aí é uma obra, um espírito maligno, obra inacabada. E sempre acontece isso com a gente, não só na obra das nossas casas, mas aqui na igreja também. Às vezes o pastor escolhe um presbítero, um diácono, e nós falamos, opa, graças a Deus, vamos trabalhar na obra do Senhor. Será que nós estamos fazendo a obra certa? Será que nós estamos agradando a Deus com aquilo que nós estamos fazendo? Nós temos que fazer uma análise. O que estamos fazendo para agradar a Deus? A palavra fala que primeiro buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje eu estava lendo lá um pouco da palavra, dando mais uma passada, né? Aí chegou vou pegar um pequeno testemunho. Chegou uma pessoa lá, ô Mauro, o meu vizinho, ele quer que você vá lá, você dá um orçamento para ele lá, que ele quer que você vá lá. Eu falei, o meu irmão, ele não é irmão, mas eu chamei ele de irmão. Hoje eu não posso. Amanhã talvez eu possa, mas hoje eu não posso, porque estou estudando um pouco da palavra e eu vou para a igreja. Agora amanhã eu posso. Ah não, mas ela é 10, 20 minutos você faz isso, você leva um caderno, leva uma caneta e... Eu falei, não irmão, não, hoje eu não posso. Então, daí que eu lembrei dessa passagem aqui, que Salomão, quando começou a obra, ele foi até o fim. E nós às vezes deixamos a desejar nesta área. E Deus, Ele quer que nós estejamos na casa dEle. Vou continuar lendo aqui. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Meus amados, Deus escolheu esse lugar. Graças a Deus que hoje
Não sei se os irmãos veio para ver eu pregar. Se vocês vieram, vocês perderam o tempo. Mas eu creio que vocês vieram para ver Jesus falar no seu coração de vocês. Então, esse lugar aqui é um lugar de oração. Deus escolheu esse lugar. Ele falou, pastor Carlos, monta, não sei se a palavra certa é essa, monta uma igreja de socorro, caminho de vida, aqui no portal, onde passa bastante gente. Ele obedeceu. Estamos aqui. Amém? Então, vamos nos apoiar, Pediu para orar, vamos orar. Pediu para fazer uma reunião, para um evento que vai acontecer, vamos ser fiel, vamos orar. Não adianta eu chegar no pastor e falar, ô pastor, eu orei, eu jejuei. Ele pode acreditar, mas, quem vai dar nota é o Senhor Jesus, não é o pastor Carlos. Ele vai ficar contente, com certeza ele vai ficar alegre de nós estar participando com ele, mas Deus que está vendo lá de cima. Então, se ele escolheu essa casa, então nós temos que dar o melhor de nós, porque se nós deixar de vir para orar, ele vai falar assim, cadê? Eu escolhi a casa para sacrifício e vocês não vão participar? Eu não vou, meu irmão, não estou apontando ninguém não, porque se eu apontar e tem 4 para mim aqui, então não vou apontar ninguém não, mas vamos estar juntos, vestindo a camisa do Evangelho nessa noite, amém? Aí, se nós não fizer isso, não vir orar, buscar, Deus vai cobrar de nós. Aí tem as consequências. E essas consequências aqui estão no versículo 13. Ele fala, se eu fechar o céu e não haver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Olha, nós somos o povo de Deus. Ele falou assim, o meu povo, não sou eu que estou falando, a palavra está falando, meu povo. Então, se nós não fizermos, se nós não buscar, se nós não orar, nós temos as nossas consequências. E daí vai ser difícil, porque Deus, Ele quer que nós pegamos a cruz e seguir a Ele. E se nós parar no meio do caminho, não vai dar muito certo para nós. E se Ele escolher esse lugar, é para nós pegar, não medir esforço. Às vezes a gente está cansado, mas buscar o reino de Deus primeiro, e as demais coisas será acrescentada. É a palavra que está falando isso aí. Aí, como Deus é bom, Ele dá muita chance para nós, dá muita oportunidade. É um Deus de oportunidade, de chance, porque existe a noite e o dia. Alguém já pregou essa palavra aí, para que nós, se nós fizermos uma coisa errada hoje, aí nós vamos dormir e Deus toca no coração, opa, Mauro, você fez aquilo lá, você fez aquilo lá, então não faça mais. Deus é um Deus de oportunidade, Ele dá 365 oportunidades, e muitas das vezes nós deixamos passar os 365 dias e nós não consertamos com Deus. Como que nós vamos pedir algo para Deus? Como que nós vamos pedir bênção para Deus se nós estamos fazendo as coisas erradas, não do agrado dEle? Mas Deus é misericordioso, Deus é bom demais. Não tenho palavra para agradecer, porque, como eu já falei hoje, o inimigo ele tenta nos atrapalhar, mas eu falei, não, eu estou aqui buscando um pouco da palavra para me levar lá à noite. Eu não vou ver serviço hoje. Se for para mim fazer, amanhã ele vai estar lá esperando eu. Se não for também, fazer o quê? Mas primeiro é a palavra, é o reino de Deus.
E como eu estava falando, Deus é muito bom. Ele fala assim, aqui no 14: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Amém? Olha, não é que Deus vai sarar a terra ali no chão, na terra do nosso dia a dia, de um casamento que às vezes não está muito certo, de um filho que às vezes está na droga, na prostituição. Deus vai sarar tudo isso, a saúde, principalmente a saúde, porque sem saúde nós não façamos nada. E Deus dá essa oportunidade para nós nessa noite, que Ele vai sarar tudo aquilo que nós precisamos ser sarado. Ele vai sarar, porque Ele promete e cumpre na palavra dEle. E não fica só por aí não. Se por acaso nós não fazer aquilo que Deus pede para que nós façamos, Ele vai cobrar de nós. Então vamos estar juntos. Aí ele fala também aqui no 15: agora estarão abertos os meus olhos. Aliás, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Preciso falar mais alguma coisa? Deus responde a nossa oração, com certeza, mas só que nós temos que vir. Você imaginou se o pastor Carlos pegasse e falasse assim: olha, segunda-feira tem oração, terça tem oração, quarta tem oração, quinta tem oração, sexta tem oração, sábado tem oração, domingo, culto. Graças a Deus que hoje tem bastante pessoa. Mas senão eu ia falar um negócio aqui que não é muito bom. Mas não vou falar não, porque Deus encheu a casa essa noite. Se eu fosse falar, como a gente tem que ter intimidade com Deus. A gente tem que ter intimidade com Deus. Se eu fosse falar nos mais cultos de quinta-feira, eu ia falar: quem sou eu, não é, para falar para Deus? Deus, se o Senhor vir buscar a igreja, quando a gente estiver louvando, não vem numa quinta-feira não, vem no domingo só. Mas não vou falar não, porque hoje, graças a Deus, a casa está cheia e Deus tem bênção para você. Pode ter certeza que Deus vai nos abençoar de uma tal forma. Aí ele fala também aqui no 16: escolhi este lugar, aliás, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nele perpetuamente, e nela estão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias Deus está aqui. Às vezes vocês não estão aqui, mas Deus está aqui. Opa, venha filho, vem aqui para nós orar juntos, vem aqui para nós bater um papo legal aqui. Ele fala, é que nós que somos um pouco relaxados nessas partes aí. E você quer ver a casa abençoada, ver a casa cheia? Eu creio que essa casa vai ficar cheia, não só em número, mas principalmente em qualidade, porque é um lugar muito bom. E você imaginou se a gente for lá para o versículo 20, o que fala? Versículo 20 fala assim: então arrancarei da minha terra que eu lhe dei, olha, Deus deu a terra, e lançarei na minha presença essa casa que consagrei meu nome, e farei com que seja por provérbios, mote, não sei o que é isso, entre todos a gente. E nesta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela
espantará e dirá: por que o Senhor assim com esta terra, fez com esta terra, com esta casa? E dirão: porquanto deixaram ao Senhor, Deus dos seus pais, que tirou da terra do Egito, e deram a outros deuses, e prostraram, e eles os serviram. Por isso ele trouxe sobre ela todo este mal. Não é melhor nós estar juntos, aqui reunidos, no nome de Jesus, tendo este momento na presença do Senhor, do que alguém passar lá naquela estrada, lá na rua lá, e falar: nossa, aquela casa ela está assombrada, fica espantado. Então, mais uma vez eu falo, vamos estar juntos, porque Deus tem grandes coisas para nós. É um Deus de promessa, um Deus que supre toda, né, a nossa necessidade, um Deus que cura, que salva, que liberta e leva para o céu. Não é muito melhor do que passar ali, ser Deus me livre, um terreiro de macumba. Aqui é a presença de Deus que vai invadir esse lugar aqui, e muita gente vai chegar aos pés do Senhor através dessa igreja. Eu creio, pela fé eu creio, porque Deus, quando promete, Ele cumpre a nossa vida. Crê no Senhor Jesus, será salvo, a tua casa, e os sinais seguirão aquele que crê. E nós estamos aqui para servir esse Deus maravilhoso, um Deus Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E olha, não tenho palavra para agradecer o que Deus tem feito nessa igreja e ainda vai fazer nessa noite. Eu creio. Olha, essa palavra, a pequena palavra que eu, nessa noite, se por acaso vocês não entenderam muito bem, eu vou indicar uma pessoa exata, certinha, que vai nos orientar vocês. O Espírito Santo de Deus vai nos orientar para que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Não aquilo que nós queremos fazer, mas aquilo que Deus quer que nós façamos para Ele. Porque Ele é Deus que merece toda a honra e toda a glória. Amém? Eu passo a palavra para o pastor Carlos. Desculpe da pequena pregação, não a pequena pregação, mas do momento que eu estou pregando aqui. Deus vai nos abençoar vocês. Amém? Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Como é bom, né? Nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Como é gostoso saber que a bondade, a fidelidade e o amor dele é sobre as nossas vidas. Eu quero só ler um versículo de novo, 2 Crônicas 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. Aleluia. Nosso Deus é bom, irmãos. O seu Deus é bom demais. Ele está pronto a nos perdoar, Ele está pronto a te perdoar, Ele está pronto para sarar a tua terra. Basta uma atitude sua, basta uma ação sua. Qual é a ação? Se humilhar. Se esse povo que se chama pelo meu nome, sabe o que significa isso? O povo que chama a Deus de Pai, o povo que chama e reconhece o seu Deus, reconhece o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, se humilhar e buscar. A nós cabe a humilhação, reconhecimento dos nossos erros, das nossas falhas, e a buscar ao Senhor. Ele ouvirá do céu a nossa oração. Glória a Deus.
Eu sei que Deus falou no seu coração essa noite. Não resista, né? Seja aberto, seja livre pelo poder que é na palavra do Senhor. Amém? Eu quero dar 2 recadinhos importantes. Domingo agora, Santa Ceia do Senhor, culto de primícias. Não falte, esteja presente. Eu tenho certeza que vai ser um momento especial. É a oportunidade que nós temos de estar sentados à mesa. Diga assim: na mesa, a cura. Na mesa, a comunhão. Aleluia, glória a Deus. E na terça-feira, nós teremos uma reunião aqui, às 19 horas. Terça-feira, às 19 horas, nós teremos uma reunião aqui para falar sobre a nossa escola. Amém? Nós vamos dar início a um processo, a um tempo de estudo da palavra do Senhor. E na terça-feira nós vamos estar reunidos aqui. A que hora? Às 19 horas. Amém? Você que quer estudar a palavra do Senhor, você que quer conhecer um pouco mais do seu Pai, venha, não falte, terça-feira às 19 horas. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Nós já estamos encerrando esse culto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você foi abençoado essa noite? Não, mas você precisa ter convicção de que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Você foi abençoado essa noite? Eu já sou abençoado com toda a sorte de bênçãos. Erga as suas mãos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite poderosa. Obrigado, Senhor, pelos louvores entoados, pela palavra ministrada, pela vida do meu irmão e da minha irmã. Leva-nos agora, Senhor, debaixo da Tua proteção para os nossos lares, Senhor. Dê-nos, Pai, um resto de semana abençoado e transformador. Pai, eu continuo clamando por portas abertas, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. Oh, Pai, eu continuo clamando por salvação sobre a Tua igreja, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Em todo o tempo Tu és bom, Pai. Nos leva, Pai, mais uma vez eu te peço, debaixo das Tuas poderosas mãos, em nome de Jesus. Pega as suas mãos aos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação que há no Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diz amém. Se Deus é por nós, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ninguém. As palmas louvam o nome do Senhor.